Pensando como servo, dia 34. Meu servo Caleb pensa diferente e me segue de maneira plena. Números 14, 24. Tentem pensar como Cristo Jesus pensava. Filipenses 2, 5. Servir começa na mente. Ser servo requer uma mudança na maneira de pensar, uma mudança de atitude. Deus está sempre mais interessado no porquê daquilo que você faz que naquilo que você faz. Atitudes contam mais que realizações. O rei Amazias perdeu o favor de Deus, porque fez o que era justo aos olhos do Senhor, mas não de todo o coração. 2 Crônicas 25, 2. O servo verdadeiro serve a Deus com uma mentalidade que consiste em 5 atitudes. O servo pensa mais nos outros que em si mesmo. Esta é a verdadeira humildade. Não pensar menos de si, mas pensar menos em si. O servo é abnegado. Paulo aconselha: esqueçam-se de vocês o suficiente para estender a mão e ajudar. É isso que significa perder a vida. Esquecer de si mesmo para servir outros. Quando deixamos de nos concentrar em nossas necessidades, ficamos conscientes das necessidades ao nosso redor. Jesus esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo. Quando foi a última vez que você se esvaziou de você mesmo em benefício de alguém? Você não pode ser servo se estiver cheio de você mesmo. Somente quando nos esquecemos de nós é que fazemos coisas que merecem ser lembradas. Infelizmente, grande parte do serviço que prestamos é em causa própria. Servimos para que os outros gostem de nós, para sermos admirados ou para alcançarmos nossos objetivos. Isso é manipulação, não ministério. Ficamos o tempo todo pensando, de fato, em nós mesmos e como somos maravilhosos e nobres. Pensar como servo é difícil, pois entra em choque com o principal problema de nossa vida. Somos egoístas por natureza. Pensamos demais em nós mesmos. Por esse motivo, a humildade é uma luta diária, uma lição que temos de reaprender repetidamente. As oportunidades para servir aparecem à nossa frente, dezenas de vezes todos os dias, dando-nos a chance de decidir entre satisfazer nossas necessidades e atender às necessidades dos outros. A abnegação é a essência do serviço. Podemos avaliar nosso coração de servo pela maneira de reagirmos quando somos tratados como servos por outras pessoas. Como você reage quando alguém não leva em consideração, lhe dá ordens o tempo todo ou trata de modo inferior? A Bíblia diz: se alguém se aproveitar de você para levar vantagem injustamente, aproveite a ocasião para praticar a vida de servo. Mateus 5, 41. O servo pensa como administrador, não como proprietário. O servo está consciente de que todas as coisas pertencem a Deus. O serviço e a administração caminham juntos, pois Deus espera que sejamos dignos de confiança nas duas coisas. A Bíblia diz: o que se exige de quem tem essa responsabilidade é que seja fiel ao seu Senhor. Como você está lidando com os recursos que Deus lhe confiou? Para tornar-se um verdadeiro servo, você terá de resolver a questão do dinheiro em sua vida. Jesus disse: nenhum servo pode servir a 2 senhores. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Lucas 16, 13. Qual deles você escolhe? Se você for servo de Deus, não poderá fazer nenhum trabalhinho por fora. Todo o seu tempo pertence a Deus. Ele exige lealdade exclusiva, não fidelidade de meio expediente. Quando Jesus é seu mestre, o dinheiro serve você. Mas se o dinheiro for seu mestre, você se tornará escravo dele. A riqueza não é absolutamente pecado, mas deixar de usá-la para a glória de Deus, sim.
O servo de Deus sempre se preocupa mais com o ministério do que com o dinheiro. A Bíblia é extremamente clara. Deus usa o dinheiro para saber se você é um servo fiel. A forma de você gerenciar o dinheiro afeta a quantidade de bênçãos que Deus derrama sobre sua vida. No capítulo 31, mencionei 2 tipos de pessoas: construtores do reino e construtores de riquezas. Os construtores de riquezas continuam a acumular fortunas para si. Os construtores do reino mudam as regras do jogo. Usam a riqueza para financiar a Igreja de Deus e a sua missão no mundo. O servo medita sobre o próprio trabalho, não no que os outros estão fazendo. O servo de Deus não fica fazendo comparações, não critica, nem compete com os outros servos ou ministérios. Está muito ocupado realizando a tarefa que Deus lhe designou. A competição entre os servos de Deus é absurda por muitas razões. Estamos todos no mesmo time e nosso objetivo é fazer que Deus seja visto, não nós mesmos. Recebemos diferentes atribuições e cada um tem uma forma exclusiva. Paulo admoesta: isso significa que não devemos ficar fazendo comparações como se um fosse melhor que o outro. Temos coisa mais importante a fazer na vida. Ninguém é melhor do que ninguém. Cada pessoa tem valor singular e inestimável. Não há lugar para ciúmes mesquinhos entre servos. Quando você está ocupado servindo, não há tempo para ser crítico. Todo o tempo desperdiçado em criticar os outros poderia ter sido usado no ministério. Quando reclamou para Jesus que Maria não a estava ajudando no serviço de casa, Marta perdeu o coração de serva. O verdadeiro servo não reclama das injustiças, não sente pena de si mesmo, nem fica aborrecido com os que não servem. Apenas confia em Deus e continua servindo. Não é nossa função avaliar os outros servos do Mestre. A Bíblia diz: quem é você para criticar o servo de alguém? O próprio Senhor determinará se seu servo foi bem-sucedido ou não. E também não é nossa função nos defendermos das críticas. Deixe que seu mestre tome conta disso. Siga o exemplo de Moisés, que se mostrou verdadeiramente humilde quando enfrentou oposição. Ou faça como Neemias, cuja resposta às críticas era simplesmente esta: meu trabalho é muito importante para que eu o interrompa agora, a fim de conversar com vocês. Seu serviço para Cristo jamais será um desperdício, não importa o que os outros digam. O servo edifica sua identidade em Cristo. Por lembrar que é amado e aceito pela graça, o servo não precisa provar seu valor. Lavar os pés era equivalente a ser engraxate, função desprovida de status. Mas Jesus sabia quem era, por isso a tarefa não ameaçou a sua autoestima. A Bíblia diz: Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Se você pretende ser servo, deposite sua identidade em Cristo. Somente pessoas seguras podem servir. Pessoas inseguras estão sempre preocupadas com a aparência. Temem a exposição de suas fraquezas e escondem-se sob camadas de orgulho e pretensão. Quanto mais inseguro você for, mais desejará que as pessoas o sirvam e mais necessitará da aprovação delas. O servo considera irrelevantes os símbolos de status e não mede o próprio valor pelo que realiza. Paulo lembra: você pode gloriar-se de você mesmo, mas a única aprovação que conta é a do Senhor. Quanto mais próximo você estiver de Jesus, menos precisará se autopromover. O servo considera o ministério uma oportunidade, não uma obrigação.
Ele gosta de ajudar pessoas, de suprir necessidades e de exercer o ministério. Ele serve ao Senhor com alegria. E por quê? Porque ama ao Senhor, reconhece sua graça, sabe que servir é a mais alta função da vida e tem ciência de que receberá uma recompensa. Imagine o que aconteceria se apenas 10% dos cristãos em todo o mundo levassem a sério o papel de ser servo. Imagine todo o bem que poderia ser feito. Você está disposto a ser uma dessas pessoas? Não importa a sua idade, Deus vai ajudá-lo logo que você começar a agir e pensar como servo. Pensando sobre o meu propósito de vida, tema para reflexão. Para ser servo, devo pensar como servo. Versículo para memorizar. Filipenses 2:5. Pergunta para meditar. Normalmente, preocupo-me mais em ser servido ou em achar maneiras de servir outros?